Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um Let's Talk Will e hoje vamos conversar sobre arquitetura de teste e tudo aquilo que você precisa saber para arquitetura de teste web. Bora lá? Pessoal, falar um pouquinho sobre arquitetura de teste web hoje e tudo aquilo que você precisa saber, né? Então, como todos sabem, ou a maioria já deveria saber, testes web são os testes de front-end, ou seja, nós temos uma interface visual, um front-end, e hoje os front-ends vêm utilizando tecnologias cada vez mais revolucionárias que fazem um single page application, fazem vários design patterns e provém ao usuário final uma experiência de front-end muito diferente do que era alguns anos atrás, né? E então, nessa parte de tecnologias, eu acredito que hoje você tem um conhecimento em React, em Redux, em Angular, em Vue. São várias tecnologias muito voltadas para front-end, propriamente só voltados para o front-end, e que você como QA pode saber para ajudar no seu dia a dia, para ajudar no seu projeto e ter um pouco mais de clareza naquilo que você precisa testar. Por exemplo, se você está testando uma aplicação que é React, Redux, ou Angular and Redux, você tem um front-end muito responsivo. Você tem re-renders, você tem cache, você tem Smart Component, Single Component. Então, assim, são vários conceitos que é bom você como QA saber para que te ajuda a debugar um pouco melhor. E quando você está testando front-end assim, você tem o DevTools, ou seja, você pode abrir um console, você vai ver todas as respostas da API, você vai ver todas as interações que a página tem, a performance de cada hit de endpoint que você dá. Então, assim, como QA, você pode só testar ali, a tradução tá errada. Beleza, é uma tradução, é um typo, é alguma coisa simples, mas não é um tipo de bug crítico hoje, nos dias de teste. Então, assim, quanto mais skills de front-end você tiver, JavaScript, HTML, CSS, quanto mais skills você conseguir trazer para o seu skill set, vai te ajudar a ser um tester melhor de front-end. E quando eu coloco aqui arquitetura de teste de front-end, quando você sabe sobre JavaScript, HTML, CSS, React, Angular, essas tecnologias que são utilizadas, você consegue testar em diferentes levels. Por exemplo, você tem teste unitário. Majoritariamente, os testes unitários vão ser feitos pelos devs. Porém, se você como QA sabe debugar, sabe olhar, sabe ver o que está sendo coberto nos testes unitários, quando você chegar no teste de integração, você já vai saber o que você de fato precisa cobrir ou o que você não precisa porque já foi coberto no unitário. Ou você já escreveu os unitários também. Então, assim, dependendo de quão bom e quão operacional vai ser a sua equipe, você vai poder atuar em todas as áreas do front. Então, assim, você pode ajudar na escrita dos testes unitários, ou você pode ajudar pelo menos no review, você pode escrever os casos de integração. Quando eu falo integração, o que seria? Você tem um mock, por exemplo, você tem um front-end que é uma lista de produtos. Você moca todo o resto da aplicação e você só vai testar aquela lista de produtos. Vamos supor que a gente entre no site do Mercado Livre. Tem lá a lista de produtos do Mercado Livre. O resto, o search, a homepage, o checkout, tudo o resto você tá mocando ou você nem vai usar. O que você precisa? Você precisa ter a lista de produtos renderizada e a partir dela você vai fazer os testes. E aí esses testes entram, teste de integração, e ele pode ser com mock ou pode ser com real data. Então vamos supor que você tem um ambiente de dev environment e tem lá o ambiente de QA para você performar seus testes, porém ele tá irritando a API. Esses testes vão ser bons? Vão, claro, tá simulando uma interação da API, mas ele não é tão rápido. Então, se você conseguir fazer os testes de uma maneira mais rápida, ou seja, utilizando mocks, utilizando mock,
fazendo stub, fazendo tipo teste de todo o resto do front-end, você vai ter aquele pedaço da integração que você precisa para fazer seus testes. E ainda tem os testes de componente que entram nisso. Ele é considerado unitário, white box, mas assim, se você conseguir usar teste de componente para testar a integração, é perfeito, porque tipo, você vai estar ali, você tem todas as APIs mocadas, você coloca lá, tipo, você quer procurar uma lista de produtos, né? E você quer procurar um search na lista de produto, tudo aquilo você consegue testar ou no componente ou com mock na integração. E esses são testes rápidos, são testes que vão te dar um feedback muito rápido da aplicação. Ou seja, você tem que ter isso em mente. O que eu preciso fazer para testar rápido? E o que eu preciso fazer para ter um feedback rápido? Se eu for usar Real Data, em que momento que eu vou usar? Eu vou usar Real Data num ambiente onde os devs estão fazendo mudança constante? Não vale a pena, porque vai ter uma mudança, vai quebrar a teste, tem que dar manutenção no teste. Então, tipo, se você usa mock, vai quebrar o mock. E aí você vai trocar um file, uma fixture, e seu mock já vai tá pronto. Então, assim, você tem que analisar muito bem isso. Mas, idealmente, o que você teria? Você vai ter os testes unitários, os testes de integração, mock ou real data, teste de componente, regressão visual. Isso é uma das maravilhas que o mundo de teste tem hoje. Ou seja, você consegue comparar lá. Você tem a lista de produto, por exemplo, num web, você tem a lista de produto no mobile e no tablet. E aí você tipo só tira um screenshot dessa lista, compara com o que tem depois das mudanças. Tira um screenshot, compara com o que tem. E te dá resultado, são resultados de teste. Você pode colocar dados lá, pode colocar data e comparar data, como que vai ficar renderizado, como que tá. Então assim, esse é um cenário muito bom pro front-end. Vamos supor que você tem uma esteira, né, um pipeline, e aí faz a build do front, e aí pum, teste unitário, teste de integração, regressão visual. Passaram todos os testes, você tem, sei lá, vamos supor 1000 testes, 2000 testes em 5, 6 minutos. Isso é muito rápido, é um tempo de commit. Então, assim, quando um dev abre uma PR para master, um pull request para master, o que acontece? Você tem 1000 testes rodando. Quando você pega para testar esse ticket, por exemplo, você já viu lá os testes unitários, os testes de integração que já estão nesse pull request, você vai testar manualmente, tem pouca coisa para você validar, que são casos de edge case, wrong data, tipo, coisas que são parte do teste, fazer como exploratório. Mas quando você tem todas essas entradas de front-end já prontas, fica muito mais fácil seus testes. Então assim, escolher framework baseado na tecnologia é muito bom também, porque se o seu front-end é React, Redux, Angular, Vue, é tudo JavaScript. Se você escolhe um framework, vamos supor, WebDriver.io, Cypress, Teste Café, todos esses frameworks são JavaScript, então assim, você tem uma linguagem próxima do ambiente de desenvolvimento e você tem tudo aquilo que você precisa de uma maneira simples. Você quer importar uma classe do front-end, você importa e faz o teste a partir dessa classe. Então assim, pensa muito na hora de criar essa arquitetura para ter uma arquitetura robusta que escale muito rápido, crie muitos testes no primeiro momento e você possa testar tudo da maneira que achar mais adequada, entendeu? E sempre você vai ter, ainda tem depois, claro, eu vou falar um pouco de monorepo. No monorepo, o front-end já está dividido em diferentes repositórios, ou seja, então você moca tudo e testa só aquele monorepo que você está fazendo. Mas quando você consegue pensar isso em toda a aplicação e não só naquela pequena, fica muito mais fácil. E aí tem o end-to-end. O que é o end-to-end? São os testes que todo mundo está acostumado a fazer, que são feitos desde sempre. Às vezes é um user acceptance test, mas você faz lá uns business case com todos os flows só para garantir. E esses testes, por exemplo, vamos supor que você tem uma suite de 2000 testes no ambiente de dev para stage ou no ambiente de dev para prod, e quando você abre um PR para prod, você roda esses end-to-end. Se acontecer alguma coisa, faz rollback imediato, ou seja, você nem perde tempo para ter que testar em produção. E ainda tem as features flag, né? Hoje você consegue fazer um merge para produção, testar em produção, garantir que tá tudo certo e depois habilitar essa feature para os users. Então assim, uma arquitetura web, você pode prever muitos pontos. Então assim, a dica que eu dou é: estude bastante esses tipos de testes, estude como o seu front-end hoje é criado e quais tipos de testes você pode fazer em cada momento, tá bom? Caso vocês tenham outras dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Eu vou fazer, como eu disse, mais
vídeos sobre arquiteturas de teste web, diferentes repositórios, monorepo, full repo. Vou mostrar os exemplos de teste unitário, de integração, de regressão visual, de componente, todos esses eu vou colocar um pouco mais de hands-on e mostrar na prática como isso funciona, tá bom? Deixa nos comentários, compartilha com os amigos e vamos que vamos. Obrigado, tchau, tchau.